Vamos meditar? Em nome de Jesus. Você pode ver aqui no capítulo 6 que são poucos os versículos. São apenas 19 versículos. Mas se você meditar bem nele, você vai ver que tem muito conteúdo para que você possa realmente se preparar para aquilo que Deus derramou sobre a sua vida para fazer. Muitas vezes nós achamos que porque nós começamos a servir então ao Criador dos céus e da terra, Jesus morreu por nós, o Espírito Santo está do nosso lado, os anjos estão do nosso lado. Nós achamos que o que nós vamos fazer para o Criador vai ser fácil, não vai ter impedimento, não vai ter impedimentos, não vai ter barreiras, não vai ter nada que vá tentar se colocar diante daquilo que nós estamos nos posicionando para fazer. E isso é um engano. Você precisa parar de ser infantil na tua fé. Você precisa parar de, quando você se mover em direção ao propósito de Deus, a compreender que você está num campo inimigo. Você está no meio de pessoas que você não sabe quem são os verdadeiros adoradores e aqueles que não são verdadeiros adoradores. Muitas vezes nós vamos fazer a obra para Deus, vamos servir ao Senhor e agimos por impulso, agimos na impulsividade. O que significa isso? Nós simplesmente olhamos, analisamos, achamos, tiramos uma certa conclusão, temos um preconceito sobre a situação e passamos a fazer. E quando nós menos esperamos, nós acabamos então não tendo o resultado que nós queríamos da parte de Deus. E você precisa entender o seguinte, que assim como existem pessoas que Deus levanta para estar ao lado do reino dele, a favor do reino dele, a favor da palavra, a favor daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas e no reino dele, assim como existem as pessoas que vão estar do seu lado, vão te dar apoio, vão andar com você, também existem aqueles que vão ser contrários, também existe aqueles que vão ser contrários, aqueles que vão se posicionar, que vão se colocar para que você não conclua aquilo que Deus deu para você fazer. Pense assim, todos nós recebemos da parte de Deus um chamado. Deus colocou dentro de nós um poder, uma autoridade, um talento, para que nós possamos exercer algo como igreja. A igreja nunca será feita por uma só pessoa. Nunca imagine que Deus vai pegar e levantar uma pessoa para fazer a obra dele e as outras serão apenas espectadores. Serão apenas pessoas que vão ficar observando e vendo o que está acontecendo. Não é isso. A igreja significa que todos têm um papel dentro do ministério, dentro da igreja, dentro desse chamado que Deus colocou em nossas vidas para ser executado. Então, se você realmente não se posiciona da maneira que deveria espiritualmente diante das situações que nós vivemos, você fará falta. Você deixará de cumprir aquilo que Deus delegou para você fazer. Por exemplo, vamos entender melhor. Deus, ele tem uma grande obra que está sendo feita na terra. Ele já decretou isso através da Bíblia Sagrada. Para você ter uma ideia como o Criador dos céus e da terra é ousado, antes mesmo de acontecer as coisas, ele já escreveu na Bíblia Sagrada o que ele vai fazer. Você já imaginou? Imagina o seguinte: você vai pegar e vai fazer as coisas para Deus e ele já te fala o que ele vai fazer para que você se prepare, para que você se posicione, para que você se coloque de uma maneira que Deus possa realmente te encaixar dentro desse propósito disso que ele está fazendo. Não sei se você está entendendo. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, tem um reino, e ele já escreveu na palavra dele o que ele vai fazer, como ele vai fazer, a forma que ele vai fazer. E existem também o que vai acontecer com aqueles que não se posicionam. Na Bíblia está escrito. Deus mandou escrever na Bíblia Sagrada o que vai acontecer com pessoas que não se posicionam diante de Deus e o que vai acontecer com pessoas que se posicionam diante de Deus. Agora resta você decidir em qual desses você está inserido.
Qual desses que você faz parte? Você faz parte daqueles que não levam a sério as coisas de Deus? Você faz parte daqueles que vai estar fora do que o Deus está fazendo? Isso é, você está tão focado nas coisas do mundo, você está tão focado nos seus interesses, você está tão focado naquilo que te interessa, que você está pegando as coisas de Deus e deixando de lado. E aí Deus se move, porque Deus é Espírito, o Criador dos céus e da terra não é como nós não podemos vê-lo. Ninguém consegue ver a Deus, mas se você se posicionar diante de Deus para buscar o poder dEle, a autoridade dEle, e se encher da presença dEle, você vai perceber Deus fazendo as coisas na terra. Você vai sentir, você vai perceber, você vai entender que Deus está trabalhando. Agora preste atenção comigo, da mesma maneira que você que está posicionado vai ter a percepção do reino de Deus se movendo na terra para que se cumpra aquilo que Deus já escreveu. Sim, porque Deus não vai fazer o que você quer. Deus não vai fazer o que você tem interesse. Mas eu tenho planos, eu tenho pensamentos. Não, Deus não está preocupado com os teus pensamentos e os teus planos. Deus, Ele já deixou escrito tudo o que Ele vai fazer. Tudo o que Deus vai fazer, Ele deixou escrito na palavra dEle. Agora a questão é, você vai estar dentro dos planos de Deus, ou você não vai estar dentro dos planos de Deus? Não tem outro caminho, não tem outra opção. O teu modo de viver no teu dia a dia é o que vai garantir se você vai estar dentro dos planos de Deus ou fora dos planos de Deus. Então todos os dias que você viveu até o dia de hoje que está ouvindo essa mensagem, tudo que você fez desse dia que você está ouvindo a mensagem para trás, se não foi um posicionamento voltado para o reino de Deus, você perdeu o que Deus estava fazendo. Você não teve acesso, você não teve a oportunidade de participar com a porção que Deus colocou dentro de você para que você faça parte do reino de Deus. Não existe esse negócio de não, ou para depois, quando Deus voltar, quando Jesus voltar, eu vou fazer alguma coisa para Ele. Você está perdendo o teu tempo. Já está passando, as coisas de Deus estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo, tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo, e você está fora do plano de Deus. Porque você vive uma vida buscando apenas os seus interesses, você não se concentra também nas coisas de Deus. E entenda o seguinte, quando você se concentra para fazer as coisas de Deus, quando o teu foco é o reino de Deus, quando o teu foco são as coisas de Deus, são as coisas espirituais, são aquilo que Deus colocou dentro de você, você quer ver isso sendo manifesto, você quer que seja ativado dentro de você o ser espiritual que Deus criou para ser. Quando você se posiciona dessa maneira, você precisa entender que existe um reino das trevas que vai se levantar para tentar te paralisar. Você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir ir em direção ao que Deus tem como propósito para a tua vida sem encontrar resistência. Vai existir resistências de todas as formas. Por quê? Porque o governo dessa terra está sob o domínio do diabo, de Satanás, e dos demônios e dos filhos das trevas. Ou será que você ainda tem dúvida? Você ainda tem dúvida que é o diabo que está governando a terra? Preste atenção nos noticiários, preste atenção na política, preste atenção nas artes, o que eles pregam, nas escolas, o que eles ensinam, nos filmes, nas novelas, enfim, preste atenção na escola, nas famílias, o que está acontecendo. Será que isso é algo de Deus? Será que é Deus que está no controle dessas coisas? Pergunte para mim, para você mesmo. Faça essa pergunta para você. Você acha que se Deus estivesse no controle da vida das pessoas hoje na terra, elas estariam vivendo o que estão vivendo? Você acha que se Deus estivesse no controle das nossas vidas, hoje nós teríamos as enfermidades que tem, onde as pessoas ficam doentes e vão correndo atrás de um ser humano para poder curar ele? Preste atenção, é evidente que a terra está sob o domínio do maligno.
Mas você não precisa se sujeitar a esse governo. Você não precisa andar debaixo desse governo. Você não precisa aceitar as regras, as políticas, as leis deste governo maligno que está governando a terra. Você pode se posicionar para receber a direção da parte do Criador dos céus e da terra e se posicionar debaixo do reino de Deus. Quando Neemias se posicionou aqui para poder fazer algo que estava no coração de Deus, preste muita atenção no que eu estou falando. Toda vez que você se preocupa em restaurar a sua vida, toda vez que você se preocupa em restaurar a vida das pessoas, haverá resistência espiritual da parte das trevas. Porque o diabo tem prazer na morte, destruição e no roubo das vidas. Ele se alimenta do pecado, ele gosta do pecado, porque ele foi lançado nas trevas. O próprio Deus tirou ele da presença da glória de Deus. Esses demônios que foram expulsos dos céus, e também o próprio diabo, e aqueles que estão debaixo do governo das trevas, eles têm prazer no pecado. Eles acham que não tem problema viver dessa maneira. E Neemias, quando se levantou aqui para fazer o que era a vontade de Deus, a restauração de vida de pessoas, não se preocupe com a nação, não é esse o propósito meu. Eu não quero chamar a atenção para você de um Deus judeu, não é isso. Deus é o Criador de toda a terra, e Ele já disse que vai restaurar a terra e transformar ela num lugar habitável para a glória dEle. Então para de achar que Deus não vai fazer isso, Ele vai fazer isso e já até escreveu. Para você ter uma ideia como Deus é ousado, antes de acontecer o que Ele vai fazer, Ele já mandou escrever no livro. E olha que já tentaram destruir essa Bíblia, já tentaram destruir a Bíblia de várias maneiras. Até mesmo os judeus, os próprios judeus que Deus escolheu, fez uma aliança com eles, se dependesse deles a Bíblia não existia. Para você entender que é Deus mesmo quem está no controle, não é a nação de Israel. Deus não quer a nação de Israel, Deus quer a terra inteira, porque é dele. Mas se Deus quer a terra inteira, por que que Ele não estabelece logo esse reino, Ronaldo? Por que que a gente está sofrendo tanto e passando por lutas? Porque existem pessoas que ainda não conhecem esse reino. Existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, eles precisam se arrepender, eles precisam sair desse reino das trevas e se converterem para o reino de Deus antes que venha o fim. Porque depois que Deus estabeleceu o reino dele aqui, não tem mais como escolher. Você não pode mais escolher, eu quero o reino de Deus, eu quero o reino das trevas. Se o teu posicionamento hoje não é a favor do reino de Deus, e você não tem a certeza que você quer o reino de Deus, você quer realmente o fim de toda a malignidade e maldade que existe na terra, de coisa ruim, mentira e religiões mentirosas que enganam as pessoas. Se você não tem a certeza disso hoje, para onde você acha que você vai? Se a tua luta diária não é a favor do reino de Deus e do estabelecimento do governo de Deus que já está escrito na Bíblia que vai ser estabelecido, para onde você acha que você vai? Só que muitas vezes existem pessoas que estão servindo as trevas pensando que está servindo a Deus. Eles acham, estão sendo enganados, mas acham que estão servindo a Deus. Neemias, quando se levantou aqui para edificar a cidade e o muro, tinham 3 pessoas lá e mais algumas pessoas lá, que eles eram totalmente contra. Eles não queriam a restauração das pessoas que estavam ali. Eles se alimentavam da miséria daquelas pessoas que estavam naquele lugar. Agora eu pergunto para você, por que você acha que entra droga nas escolas? Por que você acha que tem jovens usando drogas nas escolas? Por que você acha que existe a prostituição sendo pregada nas TVs para essa próxima festa que vai ter do carnaval? Por que você acha? Ah não, Ronaldo, sabe o que é? Isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver o quê, meu? Acorda.
Tem o dedo de Satanás aí no meio, tem o dedo do diabo. Ele sabe que as pessoas, enquanto estiverem debaixo do domínio do pecado e não aceitarem a Jesus para serem libertas, Deus vai destruir. Elas não vão permanecer na terra. Elas não vão permanecer na terra, porque Deus é santo. Por isso Ele enviou seu Filho. Ele enviou seu Filho para santificar as pessoas que querem sair do pecado, que querem viver uma vida santa. Esses elementos que estavam aqui, essas pessoas que estavam aqui, elas fizeram de tudo para paralisar Neemias. Pense comigo, raciocine comigo. Você está trabalhando muitas vezes na tua família, você está trabalhando no teu bairro, você está trabalhando na tua igreja, você está trabalhando na vida das pessoas, para que elas sejam restauradas, para que elas sejam realmente libertas do domínio do pecado e possam conhecer o Criador dos céus e da terra, terem suas famílias restauradas, terem casais abençoados e saudáveis. O que o diabo faz? O que as pessoas fazem? Pregam nas televisões, nas redes sociais, para você ir pecar, para você se entregar ao pecado, para você se entregar ao vício. Por quê? Porque o diabo sabe que ele vai te levar para o inferno. Ou você acha que Deus vai levar uma pessoa para o céu para viver com ele, que gosta do pecado, que não quer ser liberto? Pense aí, raciocine. Essas pessoas, Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto daqueles que eram inimigos do que estava sendo feito, eles maquinavam, se congregavam juntamente para querer tirar e paralisar Neemias. Agora eu te pergunto, se Neemias não estivesse realmente focado no reino de Deus, focado na vontade de Deus, ele teria sido pego logo aqui no começo, quando Sanbalat e Tobias prepararam uma situação aqui, onde ele queria que realmente eles pegassem, se encontrassem com ele, para matar ele. Às vezes a gente não leva a sério, a gente vê coisas acontecendo, coisas demoníacas acontecendo na nossa família, e aí nós achamos que é natural isso. Não, mas na televisão é pregado essas coisas, as redes aí de televisão já pregam essas coisas ruins, pregam, eles pregam para você se conformar, para você aceitar, para você achar que é normal. E aí você fica enfiado nas televisões, fica enfiado nas notícias nas redes sociais, fica enfiado nas coisas que são pregadas pelo diabo. Como é que vai estar o teu coração e a tua mente? Vai estar cheio dessas coisas. E aí as coisas vão acontecer, você vai falar, não, mas é assim mesmo. Você vai começar a se conformar, você vai começar a aceitar. Só que eles que pregam essas coisas estão lá no bem bom. Eles que pregam essas coisas estão vivendo o bem e o melhor, se alimentando das tuas misérias. Por quê? Porque eles servem a Satanás. Eles adoram a Satanás. Só que eles não estão entendendo que há um preço. Há um preço quando você escolhe o caminho que não é de Deus. Assim como há um preço quando você escolhe o caminho que é de Deus. Não tem como você escolher meio termo. Ah, não, eu vou ficar nem vou ficar do lado de Deus e nem vou ficar do lado das trevas. Eu quero ficar no meu cantinho, numa boa. Você vai ser pego. Porque está acontecendo uma guerra espiritual entre dois reinos. O reino das trevas, que quer que você permaneça no pecado, na mentira, no engano. Que você acha que é normal viver essa vida que você está vivendo. E o reino de Deus, que quer te tirar dessa situação e te apresentar um reino onde tudo é possível se você crer. Se você se posicionar diante do reino de Deus, tudo é possível se você crer. Mas o diabo sabe que se você se posicionar diante de Deus, você vai ser alimentado pela fé. Você vai ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser alimentado pelas coisas celestiais que vêm do Pai. E aí você vai abandonar as trevas e vai querer andar ao lado de Deus. E ele sabe disso.
É por isso que Ele quer que você continue se alimentando das trevas. É por isso que Ele quer que você continue vivendo nas trevas. Não se posicione para conhecer esse Deus que você tanto diz que acredita. Você fala que acredita nele, mas não quer buscar Ele. Não quer se posicionar diante dEle. Não quer ser deixado levar pelo Espírito Santo de Deus para fazer o que Deus quer que você faça. Neemias, ele foi chamado para isso. Deus colocou dentro de Neemias, dentro do coração de Neemias e da mente de Neemias, para que ele se levantasse e fosse lá para restaurar aquele povo que estava em ruína e miséria. Da mesma maneira, Deus tem dentro de você um chamado. Deus colocou dentro de você um poder, uma autoridade para fazer aquilo que Ele quer. E se você se posicionar a favor do reino de Deus, Deus vai ativar esse chamado, Deus vai liberar esse chamado, para que você possa ir e fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Ou você vai morrer sem saber o que Deus queria de você. Você vai para a sepultura sem saber o que Deus queria da tua vida. Tudo porque você fica aí se escondendo de Deus, fica afastado de Deus, fica enchendo a tua vida de coisas do mundo, fica achando que as coisas do mundo vão resolver teus problemas. Resolve os problemas aqui, agora, financeiro. Mas e os teus problemas eternos? As coisas eternas que Deus tem para a tua vida, você vai deixar de lado? O que é mais importante, a eternidade com Deus ou essa vida passageira de 80 a 90 anos aqui nessa terra? Estabeleça prioridades na sua vida. Neemias entendeu que a prioridade dele era restaurar aquele povo e não perder o foco. Vinham pessoas de todas as maneiras falando: não, Neemias, não faz isso não, desiste, vai fazer outra coisa, para de fazer isso daí, vai buscar outra coisa, vai ganhar dinheiro, vem para cá, Neemias, vem fazer reunião com a gente, larga esse povo aí, não sei o que. Neemias falou: não, o meu foco foi esse. Deus me chamou para fazer esse tipo de trabalho. E até quando você vai levar uma vida apartado daquele que te criou, aquele que pode te dar a vida eterna, aquele que vai garantir a tua ressurreição quando você morrer? Você acha que um Deus criado vai poder te ressuscitar? Nem vida ele tem. Um Deus que foi criado por uma religião, ou uma deusa foi criado por uma religião, você acha que ela vai te ressuscitar quando você morrer? Se nem vida ela tem, nem do lugar ela sai, é uma morta, você clama para um morto. Então entenda, o único meio de você receber a vida eterna é daquele que tem vida eterna na mão dele. O Criador dos céus e da terra, Ele tem vida eterna para toda a vida que existe na terra. Todas as pessoas que existem na terra, Deus tem poder para dar vida eterna para todos eles. E o diabo sabe disso, aí o que ele faz? Cria deuses para as pessoas adorarem e perder a vida eterna, para que elas fiquem focadas nesses deuses e depois não consigam ter vida. Porque ele sabe que vai levar para o inferno junto com ele. Você precisa levar a sério as coisas de Deus. Para de brincar de religião, para de brincar de igreja, para de achar que a tua vida é uma vida para você acordar, comer, trabalhar, ganhar dinheiro e depois morrer. Deus tem mais para a tua vida, Deus tem uma vida eterna. Tira esse medo do teu coração, para de ser atemorizado. Você acha que alguma coisa pode te afastar de Deus? Nem mesmo a morte pode nos afastar de Deus. Nem mesmo a morte pode nos afastar de Deus se nós crermos em Jesus Cristo. Então por que esse medo? Por que esse medo de querer se posicionar junto a Deus? Fica dando ouvido às pessoas, fica ouvindo mais o que os teus líderes falam.
o que os teus amigos falam, o que o teu coração fala enganoso e a tua mente. Experimenta começar a se consagrar mais para Deus. Deus quer levantar um templo dentro de você. Deus quer fazer com que você seja um homem que não fuja, uma mulher que não fuja do teu chamado, que não fuja do propósito de Deus para a tua vida, que não tenha medo. Deus está nos garantindo vida eterna. Tem coisa melhor? Me mostre alguma coisa na terra que pode ser melhor do que ter vida eterna. Me mostre algo melhor que pode ser melhor do que você não precisar mais depender de um remédio, depender de uma medicina, depender de um plano de saúde. Você ter que trabalhar o dia inteiro para ganhar uma merreca, um dinheiro e não depois passar necessidade. E ver as pessoas passando fome. E ver as pessoas na miséria. Que reino que é esse? Que governo que é esse? É por esse governo que você está lutando? É esse governo que você quer ter sobre a sua vida? Ou você realmente acredita que Deus está nesse governo? Um governo onde não consegue curar a doença de uma pessoa. Um governo onde não consegue tirar as pessoas da fome que está aí. Dá uma volta aí na cidade que você vai ver. Um governo que não consegue manter famílias unidas. É divórcio para tudo quanto é lado. São filhos se envolvendo com as drogas, prostituição, adultério, para não dizer práticas piores. É isso que você quer para a tua família? Você quer ver tua família a vida toda aí debaixo de um leito de hospital? Cheio de doenças, dependendo de um plano de saúde, dependendo de remédios, de farmácias, dependendo de ficar 8, 12 horas debaixo de um trabalho para ganhar um salário, e depois o dinheiro não dá para pagar as contas. É esse reino que você quer viver? É esse governo que você está buscando? Então, em nome de Jesus, começa a se lembrar do que Deus tem, do que Deus prometeu. Traz à tua memória, vai ler a palavra de Deus, você vai ver o que Deus fala a respeito do reino dele. São bênçãos que você nunca viu na tua vida. Deus vai restaurar é tudo, não é somente a vida financeira e a saúde. Deus restaura o nosso interior. A essência dele será colocada dentro de nós. Você terá satisfação em fazer as coisas. Você terá prazer em fazer as coisas. Você terá prazer em viver. Você terá prazer de olhar para as pessoas à sua volta e se alegrará com a vida delas. Você não terá medo mais das pessoas. Você não verá mais o que você vê nesse reino que nós vivemos hoje. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes nós nos deixamos abater. Sabe por que nós nos deixamos nos abater? Porque nós ficamos olhando as coisas do mundo. Nós ficamos olhando as coisas que o mundo prega. Nós ficamos olhando aquilo que o mundo fala. Nós acreditamos mais no que o mundo fala do que na palavra de Deus. Aí você vai ser atormentado, você vai ser enfraquecido, você vai ser desanimado, você vai perder todo o poder de Deus sobre a tua vida, porque você está se alimentando de trevas. Deus está te chamando para se alimentar do reino dele, para manter acesa dentro de você e viva a chama da esperança do reino de Deus dentro de você. Jesus veio aqui e deu uma demonstração do que é o poder do reino de Deus. Ele fez milhares de coisas nessa terra na vida das pessoas. Ele fez inúmeras e incontáveis coisas na vida das pessoas, somente como demonstração. Agora você imagina quando o reino for estabelecido. Você imagina quando realmente Jesus voltar e no seu reino ele estabelecer aqui na terra para que a gente não tenha mais tudo isso que a gente está vivendo. E aí, você vai ficar se alimentando das trevas? Você vai ficar o dia inteiro ouvindo a voz daqueles que são contra o reino de Deus? Você vai ficar ouvindo a voz daqueles que se alimentam da doença? Que se alimentam de planos de saúde? Que se alimentam de hospitais?
que se alimentam de um salário mínimo para que dá para você? Você vai ficar dando ouvido para essas pessoas que te fazem promessa de te dar dinheiro para comprar um pouco de comida, de pagar tua água, tua luz, teu aluguel? É esse tipo de vida que você quer viver nessa terra? Ou você quer viver realmente uma vida cheia de esperança do que Deus pode fazer e do que Ele está para fazer através da palavra dele que Ele já escreveu? E Ele mesmo diz que a palavra dele não vai voltar atrás. Olha que coisa linda! E quando que foi escrito a Bíblia, gente? A Bíblia foi escrita antes de Jesus vir na terra. Parte da Bíblia foi escrita antes de Jesus vir na terra, o Velho Testamento. Depois veio o Novo Testamento. Eu estou meditando no Velho Testamento. Eu estou meditando em um livro que foi escrito antes de Jesus vir. Agora você imagina um Deus desse que manda escrever um livro a respeito do que Ele vai fazer na terra. Ele vai fazer na terra. Ele não disse que talvez vai fazer. Ele escreveu que vai fazer e deixou escrito. E aí você fica se alimentando dessas porcarias aí que o mundo oferece e dizendo que está bom. Que está bom para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está te chamando para uma obra maior. Deus está te chamando para fazer algo que realmente nenhum ser humano viveu ainda. É algo sobrenatural. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus, se você não encher o teu coração e a tua mente das palavras de Deus, das coisas de Deus, você vai ceder às trevas, você vai aceitar as trevas como sendo algo para a tua vida. Elas vão entrar no teu coração, vão entrar na tua mente, vão te influenciar, porque as coisas daqui para frente vão piorar. E quanto mais piorar, melhor ainda para nós, porque piora para o mundo, piora para aqueles que estão buscando deuses que não existem, piora para aqueles que não estão focados nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus. Mas para aqueles que estão focados no Criador, mais perto está o reino de Deus de ser estabelecido. Ou você acha que Deus vai estabelecer o reino dele nessa terra do jeito que está, cheia de pecado, cheia de malignidade, cheia de coisas malignas? Ele vai dar vida eterna, vai dar saúde para as pessoas, para elas continuarem adorando Deus que não é Deus, para elas continuarem praticando o que não é coisa de Deus. Acorda! Não, Deus vai querer adoração para Ele. Deus vai dar a vida eterna, saúde, alimentação, tudo o que Ele tem no reino dele para as pessoas que vão se sujeitar a Ele. Ou você acha que é brincadeira? Ah, não, que é isso, eu posso viver de qualquer jeito que tudo bem. Deus é amor, mas é justiça e é juízo também. Então, em nome de Jesus, para de ficar alimentando os teus ouvidos com palavras das trevas. Para de alimentar o teu coração com palavras das trevas. Para de alimentar a tua mente com coisas que não sejam de Deus, coisas das trevas. Você não vai suportar, você não vai aguentar a pressão, você não vai aguentar o que está para acontecer na terra da parte de Deus. Sem o poder de Deus na tua vida, sem a tua mente, o teu coração, toda a tua vida sendo consagrada a Deus, você não conseguirá suportar, você vai ceder e vai acabar sendo levado para as trevas. Porque não tem como você resistir o que Deus está para fazer aqui. Deus está para balançar a terra de tal maneira que os governos, as empresas, as escolas, todos os meios de comunicação ficarão abalados. Você acha que Deus mandou construir os meios de comunicação e as redes sociais por quê? Por que você acha que Deus pediu para que criassem as televisões, rádios, meios de comunicação da internet também, as mídias? Para que quando Ele for fazer algo, seja anunciado em toda a terra. Você vai ouvir em todos os noticiários, nas mídias sociais, nas rádios, você vai ver o que o reino de Deus vai estar fazendo por quando Jesus voltar.
será publicado em tudo quanto é lugar. Deus está preparando a terra para a volta do Filho dele. Preste atenção, é só você prestar atenção e começar a meditar mais na Bíblia. Se você não acredita, só medita para você ver. O Espírito Santo de Deus vai falar com você e vai te revelar coisas que você nem imagina. Toda vez que eu ligo a televisão, assisto um filme, assisto uma novela, assisto qualquer coisa na televisão, sempre me mostra claramente que o reino de Deus está vindo. É algo claro, é nítido. As pessoas estão a cada dia mais se afastando de Deus e se tornando animais. Estão se tornando como animais. Por falta do Espírito Santo de Deus e da presença de Deus. Você acha que Deus ia fazer o ser humano sem que dependesse dele? Você acha que Deus ia criar o ser humano sem que esse ser humano tivesse uma dependência total dele? A ausência de Deus na vida das pessoas vai levar elas a praticarem coisas que você vai ficar de boca aberta, a acreditarem em coisas e a aceitarem coisas imundas das trevas que você vai ficar de boca aberta. Mas aqueles que estão na palavra de Deus, aqueles que tomaram e reconheceram que o Criador dos céus e da terra é o seu Deus e se alimentam da luz, das coisas de Deus, do caráter de Deus, do Espírito Santo de Deus, eles a cada dia mais se alegrarão com a vinda de Jesus. Quanto mais apertada a terra for, melhor para nós, porque mais próximo está o reino de Deus e nós vamos viver. Mas para isso você precisa estar atento com aqueles que são inimigos do reino de Deus, aqueles que se ajuntam contra o reino de Deus. É o chamado nos nossos dias de anticristo. Jesus profetizou sobre eles. Jesus profetizou sobre o anticristo. O anticristo nada mais é do que aqueles que não vão querer que o reino de Deus seja estabelecido na terra, porque eles querem permanecer no pecado. Eles querem permanecer nas práticas imundas. Eles querem permanecer nas trevas. Eles têm prazer nas trevas, só que eles não compreendem que haverá um juízo. Haverá um juízo da parte de Deus sobre todos aqueles que não aceitaram a morte de Jesus pela vida deles para libertá-los do pecado e levá-los a uma condição de santificação. O que você está fazendo com o sacrifício de Jesus? Jesus morreu por você, o que você está fazendo? O quanto de Deus está sendo edificado na tua vida? Hein? Você não está dando bola, você está deixando levar a vida, deixa a vida me levar? Espere que você vai ver quando o reino de Deus for estabelecido, você vai receber uma resposta da parte de Deus. Eu mandei meu filho para te libertar, para te santificar, e você desprezou, você cuspiu na cara dele, você não quis o sacrifício do meu filho, então você não terá acesso àquilo que agora eu tenho para você. Às vezes as pessoas pensam que a gente está brincando de igreja, está brincando de religião. Não, sabe, ele fica lendo a Bíblia porque ele está brincando de religião. Não estou, não. Eu estou preocupado com a minha salvação, com a minha vida eterna. Eu estou preocupado em sair daquilo que Deus vai mandar para as pessoas que vão desobedecer a Ele, que é o inferno. Eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum. Eu quero o céu, eu quero o reino de Deus, eu quero as coisas espirituais, nem que para isso eu tenha que realmente ficar o dia inteiro buscando a Deus, se for necessário eu faço, porque eu sei que depois vai vir a vida eterna, e eu não precisarei mais ficar lutando contra o pecado, contra as trevas, contra as coisas malignas que fogem ao caráter de Deus. Eu vou estar livre em nome de Jesus para usufruir a vida eterna e curtir a eternidade com meu Pai que criou todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quais as palavras que você está mandando aí? Que tipo de palavras que você está guardando dentro de você?
Quais as palavras que você está evangelizando as pessoas à sua volta? O que está saindo da tua boca são coisas de Deus ou são coisas das trevas? O que está entrando na tua boca, o que está entrando no teu coração, são coisas de Deus ou coisas das trevas? Então, em nome de Jesus, você vai colher o que você está semeando no teu coração. Tudo aquilo que você está semeando no teu coração, você vai colher. Por isso, busque o que realmente você sabe que vai te levar para uma condição melhor. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.